Boa tarde a todos, meu nome é Igor Miller Grassi e hoje eu vou apresentar o meu trabalho juntamente com o Matheus Menezes Plaza, o trabalho 3 e 4 de Sistemas Inteligentes Aplicados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho 3 e depois o Plaza vai vir falando sobre o trabalho 4. Então, basicamente, o trabalho 3 é para criar uma rede neural de multicamadas que basicamente tem um input, que ela leva para várias camadas onde cada uma tem vários neurônios. E no final tem esse output com a resposta. Passando por cima é mais ou menos isso. Que o que faz isso no ECA é o Multilayer Perceptron, que é um classifier lá que tem. A proposta era criar um classificador e um dataset com quatro categorias distintas. Então, as categorias distintas do trabalho é futebol, Marvel, Dragon Ball e Presidente. E realizamos vários testes de acordo com, com esse dataset para ver qual que são essas alterações que ocorrem com com esses parâmetros mudando. O funcionamento dessa rede neural, ela pode ser dividida nessa parte de backpropagation, que basicamente ele calcula o erro e cria a saída prevista e de acordo com a classe correta. Então ela pega o que foi predito, pega a classe correta e vê se está correto. E caso a rede neural errou, ela ela pega esse erro e ela propaga para trás mudando esse parâmetro dentro dela. Então ela recorrige esses neurônios, né? Que esses, é, a- o peso de cada neurônio, de acordo com a saída prevista, se ela está de acordo com a classe correta da imagem. Para analisar os resultados, a gente utilizou essas métricas, que é a acurácia, que ela mostra essa porcentagem do total das classificações corretas, a taxa de verdadeiro positivo e de falso positivo, a previsão, que, que ele realmente acertou, das vezes que ele falou que era uma classe realmente estava certas, e a matriz de confusão. Um pouquinho mais sobre a base de dados que a gente utilizou um para treino e um para teste. A base de treinamento ela tem 240 instâncias, com 60 de cada categoria. E a base de teste, ela contém 80 instâncias com 20 de cada categoria. Aqui alguns atributos que nós utilizamos para representar alguns personagens. Então, basicamente, de 16, como eram quatro categorias, a gente utilizou quatro atributos para cada categoria. Então, tem os uniformes esportivo, tem superpoder, é fictício, é brasileiro, usa capa, é político, usa arma, joga bola, é animado. Então, a maior parte é nominal, né? Tendo um que é discreto, que é o nível de força, que é baixo, médio, alto e extremo. Então, esses foram os atributos que a gente utilizou para realizar os testes. O teste 1 foi a configuração original sem a normalização, que a rede acertou 70 dessas 80 instâncias, tendo uma acurácia de 87,5. E como pode ver aqui na matriz confusão, teve apenas no, no B, que é Marvel, que ela errou 3, no C, que é Dragon Ball, que ela errou 6 vezes, e no Presidente ela errou 1. Então, a confusão é que as duas elas possuem umas características tipo, semelhantes como personagens fictícios, animados, humanos ou com superpoder, então realmente tem um pouquinho dessa do Marvel, Dragon Ball tem essa dificuldade para identificar. No segundo teste a gente aplicou o Normalize para normalizar os dados, só que como que os dados já eram nominais, essa normalização ela não acabou afetando a parte do dataset. Então, tipo, tem acho que só uma categoria lá que eu citei, que é de força, que é baixo, médio, alto e extremo. Então, como não existem esses valores numéricos, para o filtro modificar não teve essa alteração. O teste 3 a gente fez com com neurônios na camada oculta.
E nesse teste a rede acertou 69 das 80 instâncias, tendo uma acurácia de 86,25. E é, aqui, como pode ver, ainda contém essa confusão com Marvel e Dragon Ball, já que os dois possuem poder, etc. Só que aqui também o futebol e o presidente teve uma confusão nele também. Aqui com a camada oculta de 10 neurônios, então a rede também acertou 69 das 80. Só que aqui, como pode ver, o presidente ela não teve aquele erro. E na parte do Dragon Ball ela teve essa parte de erro também. Então, a- é, o, a, co- a- o número de instâncias corretas ainda continua o mesmo, só que com categorias diferentes. Aqui, com 12 neurônios na camada oculta, a acurácia ela ficou em 86,25 com 69 acertos. Aqui pode ver que o presidente aqui já não teve mais confusão, mas ainda manteve essa confusão no Dragon Ball e Marvel, tendo é, tipo, como essa base ela possui 240 instâncias de treinamentos, é, então aumentar a complexidade da rede ela não trouxe ganhos pra gente, porque essa rede muito complexa ela pode também aprender esses detalhes mais específicos, né, no treinamento e não melhorar os dados do teste em si. Aqui, alguns parâmetros especiais que foram pedidos, que no conjunto de validação igual a 20, significa que mais ou menos 20, significa que aproximadamente, né, 20% dos dados de treinamentos eles são reservados para acompanhar o desempenho da rede. Então, como a base ela possui esse 240, aproximadamente 48 são utilizados para validação e o resto é usado diretamente para o ajuste do peso. E esse conjunto ele acaba ajudando a identificar tipo, quando a rede ela começa e aprende demais os dados de treinamento. Isso ajuda muito a reduzir o risco de overfitting, que é o modelo ele basicamente aprender a ver, é, aprender o dataset em vez de aprender com o dataset. Então, é isso. Aí tem a função também no ECA que é nominal to binary filter, que é basicamente transformar os atributos nominais em valores numéricos binários, que no caso é importante porque quase todos os atributos dela são nominais, então isso teve uma alteração legal. E o, também ativar o merge to values, que é basicamente unir dois valores de nominal, que no nosso caso é aquele lá de força, que é alto extremo, eles foram unidos. Então isso reduz essa quantidade de valores possíveis e acaba simplificando essa entrada da rede. Mas também ela pode ocorrer essa perda de informação, já que como ela está juntando em um só, é, ela acaba tendo essa perda de informação, perdão. Opa, aqui. Então aqui o, a rede ela acertou 69, ficou com 86,25% de acurácia. Então, a acurácia ela foi um pouquinho maior que a configuração original, mas o erro também foi menor, então ela errou menos, né, na parte. O, então significa que a rede cometeu uma classificação adicional incorreta, mas ela apresentou esses erros probabilísticos, que é esse RMSE, aqui, ó, Root Mean Square Error, que foi menor. Então, o conjunto de validação e aquele merge to value, ele também modificou a quantidade de forma das informações que foram usadas durante o treinamento. Então, por isso que ele teve menos erros de acordo com o treinamento. E por último, a gente realizou o cross validation, que é basicamente o cross validation, ele pega o processo, aqui a gente utilizou 10. Então ele pega o processo e ele roda 10 vezes, treinando um, um décimo, treinando, pegando esse 1/9, né?
Em cada rodada dessas 9 partes, elas foram utilizadas para treinamento e uma parte foi utilizada para teste. Então esse processo ele foi repetido 10 vezes, né? Até que todas essas partes elas fossem utilizadas como teste de uma vez só. Então a rede ela acertou 213 instâncias das 240, teve uma acurácia de 88,75. Aqui no caso a gente não utilizou o teste, como a gente utilizou esse cross validation, né? Então por isso que a gente utilizou os 240 geral. O RMSE ficou bem menor que aquele outro, ficou 0,2, aqui já desceu esse 2. Aqui pode ver que ainda a maior parte de erro é Marvel e Dragon Ball, que os dois eles basicamente constituem dos mesmos atributos, que são atributos parecidos, só que de restante teve essa alteração maior. Então, como conclusão, a rede ela apresentou um desempenho satisfatório que ficou entre 86,25 e 88,75. A validação cruzada, que é aquele que foi o último cross validation, ela teve o maior resultado, que foi 88,75. A normalização ela não alterou os resultados porque a base ela já era composta de atributos nominais. E também a gente observou que a gente aumentou essa parte de neurônio, mas não melhorou automaticamente essa acurácia, então apresentaram a mesma. E o merge to values, ela simplificou o atributo de força, mas também ela provocou um pouquinho de perda de informação. E no caso, as classes que tiveram mais confusões foram Marvel e Dragon Ball, porque ela possui várias características semelhantes. Já a parte do futebol e do presidente, como elas divergiam muito nas características, elas realmente foram mais diferentes, então não teve muita complicação para a rede neural aprender. E então o desempenho da rede, né, como resultado geral. Então, dando início agora à apresentação do nosso trabalho 4, eu vou falar sobre a classificação de e-mails, né, usando o algoritmo KNN, com foco muito ali grande em uma análise estatística, né, com o ruído e como que ele vai afetar o nosso modelo. O objetivo principal aqui vai ser estudar a prática de conceitos fundamentais como trade-off, entre viés, variância e testar os limites de robustez no modelo IBK dentro do ECA. Tá, dando uma introdução, né, para contextualizar ali o problema, vai ser o volume de spans, ele vai crescer a cada dia, e os filtros automatizados, eles vão precisar ser cada vez mais eficientes ali para que as mensagens que realmente são legítimas, né, elas não se perder. E o algoritmo que a gente escolhe para esse estudo foi o de KNN, que ele vai fazer a classificação baseando-se ali na distância entre os dados, né? Em um espaço de multidimensional. Para os testes, a gente utiliza o Span Dataset do UCI, que foi disponibilizado ali, né, pelo professor, que vai ter um total de 4.601 e-mail. E desse total, cerca de 39,5% ali são spam e os outros 60,6% ali são e-mails normal. Tudo descrito com 57 atributos numéricos de frequência de palavras e caracteres. Tá, Antes de rodar o algoritmo, a gente criou um script em Python, né, usando a biblioteca Pandas para gerir ali uma divisão confiável e justa, né, da base. Então foi separado ali 70% dos dados para o treinamento, que dá 3.220, e 30% ali, que seria 1.380 mil e-mails, para servir como a base de teste definitiva. Um ponto crucial na etapa foi aplicar a estratificação, que garante que a proporção de spams e e-mails legítimos continue rigorosamente a mesma, né? Tanto no treino quanto nos testes que a gente vai fazer. Que vai servir também para evitar qualquer tipo de viés e que puder estragar ali o aprendizado do algoritmo. Seguindo aqui no nosso primeiro experimento, né, a gente roda o KNN na base de treino totalmente limpa.
variando o hiperparâmetro ali, né, que seria o K do algoritmo, entre os valores ímpares, né, de 1 a 9. Então seria ali 1, 3, 5, 7, 9. E a gente vai avaliar a acurácia global e também as taxas de verdadeiro positivo e falso positivo, né, focando ali na classe spam. O que a gente descobriu aqui foi que o chamado ali sweet spot, né, que é o ponto ótimo para o modelo, aconteceu basicamente em quase todos ali no K igual a 5, onde a gente atingiu a acurácia ali máxima ali de 89,64%. E outro detalhe legal ali que é o K igual a 9, né, que parece que vai ser melhor, ele teve ali uma taxa menor de falso positivo. Ele vai registrar apenas 0,072, o que na prática significa menos e-mails importantes sendo jogados para lixeira por engano, né? Então ele teve ali um falso positivo menor, de fato. Então aqui esse aqui foi o gráfico que a gente gerou, né? O gráfico de desempenho do modelo base, né? E ele fica bem fácil ali visualizar o comportamento do algoritmo, onde a gente consegue reparar ali a curva da acurácia, né? Ela começando em 88,78%, ele começa no K igual a 1, né? E vai crescendo, né? Então ele dá uma leve caída no K igual a 3, e depois ele dá um salto ali pro topo do K igual a 5, né? Alcançando 89,65%. Aí já depois disso ele vai dar uma oscilada ali com um pouco no K igual a 7. E ele tenta subir de novo no K igual a 9, né? Deixando claro que para essa base ali limpa, o K igual a 5 foi o nosso maior equilíbrio ali dentro do parâmetro da acurácia. Então, aí sabendo como o modelo ele funciona ali, né? Perfeitamente nesse cenário, a gente vai trazer o projeto para a realidade no mundo real, né? Que seria simulando ali dados imperfeitos ou rotulados de forma errada, para acentuar ali bem os efeitos desse ruído. A gente utiliza a base de treino para um quarto do tamanho original. Daí a gente vai inverter as classes, né, de forma totalmente aleatória, fazendo com que o spam ele virar legítimo e vice-versa ali. Em proporção controlada, né, de 5, 10 a 20%, que foi o proposto no projeto. E também vale falar que todos esses modelos sujos ali, eles foram validados contra aquela mesma base de testes de 30% que a gente guarda intacta ali, limpa desde o começo, que foi o mesmo usado no exemplo anterior. Tá, e passando aqui pro ruído de 5%, né? Nesse slide a gente tem o resultado com menor nível de ruído, que foi o de 5%. E aqui a gente dá pra notar que o impacto inicial ele acontece logo ali no K igual a 1, né? Onde a acurácia ela vai ter uma queda bem grande e vai para 82,26%. Mas o algoritmo ele vai mostrar ali uma recuperação, né? E estabilização muito rápida, né? Quando ele vai subindo ali. Logo no K igual a 3 ele já dá uma subida bem íngreme ali, né? E ele já voltando a operar ali numa faixa mais confortável ali de 87% de acerto. Então, passando pro próximo. O K igual a 5 nesse aqui também foi o melhor, né? Que ele tem um 87%. E vamos pro próximo ruído. Esse aqui foi os resultados obtidos ali com ruído igual a 10% e com os dados invertidos. E a curva inteira ali da acurácia é empurrada, né, para baixo. E o ponto mais interessante aqui é que o pico de desempenho ele vai deslocar do K igual a 9 para o K igual a 9, né, ele atingindo 86,46%. Então isso começa a mostrar ali que tem uma tendência, né, quando a base ela tá mais suja, o algoritmo ele precisa de mais vizinhança para conseguir ali filtrar melhor as anomalias, né? Então a gente pode ver aqui que nesse quantidade de ruído, né, o K igual a 9 ele teve ali uma vantagem, né, tendo ali uma acurácia melhor, né, no nosso algoritmo. Tá, e seguindo aqui para maior quantidade ali, né, que seria o cenário crítico, né, de 20% de ruído nos dados, que vai significar que tipo de um em cada 5,5 ali, o algoritmo ele que o algoritmo usou ali para aprender, né, que ele tava com o rótulo totalmente errado. Então o resultado disso foi um colapso, né, completo no K igual a 1, que teve a pior de todas as médias de acurácia de todos que foi testado até agora, né, tendo ali 72,41%.
Então, tipo, como se fosse ali no dia a dia de uma empresa, e que esse modelo ele ia dar tem um certo desempenho bem ruim, né? Que ele geraria ali uma taxa de bem alta ali de falso positivo e tipo, ia bloquear ali umas mensagens que realmente eram legítimas e que talvez poderia ser importante para o usuário. Ele ia classificar como se fosse uma mensagem corrompida, né? Uma mensagem de spam, no caso. Tá, então, seguindo aqui pro comparativo geral, né? Que seria o comparativo global de desempenho. Então, para ficar mais fácil de entender ali o cenário completo, esse gráfico ele vai unificar todas as curvas que a gente analisou das 4 vezes que a gente rodou o algoritmo. Então, a linha preta ali, ela é a base que está sem ruído, né? Que seria a que a gente extraiu do dataset padrão. Ela vai ficar lá em cima, né? Lá no topo, que obviamente ela que tá a base mais limpa. A verde e a amarela ali no meio e a linha vermelha de 20% de ruído. Ela fica isolada lá embaixo, né? Então dá pra gente reparar como os valores muito baixos de K, eles sofrem de oscilações ali bem altas. E enquanto os valores mais maiores, né, do seu K sendo maior, ele mantém a curva bem mais previsível ali, mais estável, né, como a gente pode ver. Então com isso dá pra gente ter um panorama geral ali de como foi o desempenho de cada algoritmo, de acordo com cada quantidade de ruído. Seguindo para o próximo, a gente tem aqui o comparativo global, né, que seria do desempenho de ruído. Então esse gráfico de queda de acurácia, né, que ele vai isolar o K igual a 1 e o K igual a 9, e que ele vai permitir a gente enxergar ali a estatística por trás do projeto, que os valores com K igual a 1, ele tem alta variância ali, e ele vai sofrer o de overfit, né, então o modelo ele fica refém do vizinho mais próximo. E se esse vizinho ele for um ruído, o modelo ele já vai errar e já vai perder a capacidade de generalizar ali em bases que estariam mais sujas, né? Então, já os valores maiores, eles têm ali como K igual a 7 ou K igual a 9, introduzem um viés ali maior e vai gerar ali um oversmoothing, né? Que o modelo ele vai criar fronteiras ali de decisão bem mais suaves, né? Para consultar a maioria da vizinhança através de uma votação majoritária ali. Então isso aí vai diluir e neutralizar também os pontos de ruídos. E isso aí vai justificar porque que a linha azul ali do K igual a 9 ele resiste no topo, enquanto a linha vermelha, né, do K igual a 1 deve ficar bem abaixo, porque pô, em qualquer maneira ele visualizando ali só o seu vizinho mais próximo, qualquer sujeira ali que tiver nos dados, ele já vai ter um desempenho bem abaixo. Então, para fazer uma conclusão geral aqui, a gente consegue comprovar ali com sucesso, né, que o KNN ele vai depender ali profundamente tanto da escolha correta dos parâmetros K, quanto também ali a qualidade dos dados, né, que vão ser de entrada do nosso projeto. Então, em ambientes ali perfeitamente limpos, né, o K igual a 5 ali e o até K mais baixos ali já são um bom parâmetro, né. A gente consegue provar ali, ele provou ali o K igual a 5, por exemplo, sendo o nosso sweet spot, né, que seria o balanço ideal do nosso algoritmo. Mas com o ambiente ali que tem bastante ruído, você subiu o valor do K para 7 ou 9, é uma estratégia ali bem mais robusta, né, para proteger ali contra rótulos errados, dados errados, né. E com a lição prática desse projeto, né, a gente consegue ver ali ou para nossa carreira, que ficou ali o aprendizado de que proteger o pipeline de dados contra ruídos e anomalias é vital ali, né? Para você evitar consequências graves em produção. Acho que é isso. Obrigado aí, professor, por acompanhar e até a próxima.